Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma oficina de matemática, segunda série do ensino médio. E a gente está pontuando um conteúdo que não cobrado de forma direta. Alguns alunos até dizem, não, professor, ele está sendo cobrado sim todos os anos. Será mesmo? Eu estou falando, professor, do conteúdo das matrizes, professor. Cai sim, professor. Já vi lá no Enem, cai matriz sim. Mas será que cobra o conteúdo mesmo, gente? Gente, vou ser bem sincero. Ele cobra a parte introdutória, a ideia da matriz como sendo uma tabela. Quase que sempre o teu trabalho, pode observar, não é operacionalizar. É você entender a localização de cada um daqueles elementos dentro da matriz. Saber em que linha, em que coluna. E está relacionando a algum conteúdo próprio do cotidiano, professor. Alguma relação de compra e venda, onde o cara diz que uma empresa A se relaciona com a empresa B. A empresa A que produz uma mercadoria, onde se compra uma matéria-prima, professor, está localizado numa linha ou numa coluna. A ideia é essa, mas como está lá na matriz do Enem, dizendo que vai cair, a gente, por via das dúvidas, a gente apresenta todo o conteúdo para você. Na nossa última aula, nós começamos a trabalhar o estudo, ou melhor, o cálculo do determinante de uma matriz. Você já sabe fazer o cálculo? Aí você pode estar me perguntando, peraí, professor, mas depende de quê? A matriz é de que tipo? É de ordem 2? De ordem 3? É quadrada, professor? Porque a gente visualizou que se a matriz for uma matriz quadrada de ordem 2, a gente faz só aquela multiplicaçãozinha cruzada. Se ela for de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas, nós podemos recorrer aos sarros. Agora, se ela for de ordem 4 ou maior, será que os sarros resolve o meu problema? Será que os sarros, o sarri, que ele é francês, o cara que fez o processo lá, ele é francês. Será que dá certo para uma matriz que tem 4 linhas e 4 colunas? Eu acho que dá muito trabalho. Mas, professor, tem outros métodos? Tem, gente. Nós temos o teorema de Jacobi, o teorema de Binet, nós temos o teorema de Laplace, que foi o último processo que nós apresentamos na nossa última oficina, e é a partir daí que a gente vai dar continuidade. Meu bom dia para você que já está conectado conosco pelo YouTube, para você que está na escola. Tem polo, diretor? Tem polo? Pelo IPTV? Deixa eu ver aqui. Opa, meu bom dia, Baixa Grande do Ribeiro, 10-5, Cajazeiras, Pajeú e Uruçuí. Sejam bem-vindos, estou aqui com o chat acompanhando vocês. Qualquer coisa vocês vão lá e perguntam. Como o teorema de Laplace, um dos processos que nós temos à nossa disposição para o cálculo da determinante, ele é rico em detalhes, presta atenção. Se surgir qualquer dúvida, na hora que aparecer a dúvida, você já vai logo e pergunta para a gente. Pode ser? Vem cá comigo, vamos iniciar a nossa aula. Está aí conteúdo, álgebra e funções, cálculo do determinante de uma matriz. Como é que a gente vai fazer? Eu já entendi como é que eu faço pelo sarros, professor. Agora eu tenho que entender como é que nós fazemos para chegar no determinante de uma matriz com a ajuda do cofator de Laplace, professor. Vocês ainda lembram? Como que nós fazemos para achar o cofator? É um pouquinho trabalhoso, mas dá certo a gente fazer. Vamos ver aqui, professor. Olha só. Teorema de Laplace. Para que serve este teorema? Meus amores, o teorema de Laplace, ele pode ser utilizado para calcular o determinante de matrizes com ordem maior ou igual a 2. Maior ou igual a 2, professor. Ele diz para mim, professor, que o determinante de uma matriz A com ordem maior ou igual a 2 é a soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer pelos seus respectivos cofatores. Deixa eu te perguntar, você estava na nossa última aula? Estava não? Então, quando você tiver um tempinho, dá uma espiada na nossa última oficina. Por quê, professor? Lá nós apresentamos como calcular um cofator. Lógico que eu vou tentar revisar isso com vocês nesse exato momento, tá bom? Mas, como eu falei, é um conteúdo extenso, rico em detalhes. Então, à medida que a gente for apresentando o conteúdo para você, você já vai lá, professor, não entendi este detalhe. Pode ser assim?
Olha esta matriz, olha o tamanho desta matriz. Você vai dizer, professor, dá para fazer por sarros? Posso tentar. Só que vai dar um pouco de trabalho, até porque é uma matriz de ordem 4. O sarro, gente, ele é ideal para você utilizar em matrizes de ordem 3, porque lá eu tenho que repetir apenas as duas primeiras colunas. Aqui o sarros não seria ideal, até porque nós teríamos que repetir mais colunas, professor. Ia dar um pouco mais de trabalho, professor, porque teriam que ser um produto de 4 elementos sempre. Então, professor, na situação, repetiria-se as duas colunas. Dava para fazer? Dava. Dava para fazer também. Só que a ideia do Laplace é a seguinte. Você observa a matriz e você vai escolher ou uma linha ou uma coluna. Quem escolhe é você. Ou uma linha ou uma coluna. De preferência, você busca, é só uma sugestão, depois vocês vão entender o porquê. De preferência, vocês escolhem ou uma linha ou uma coluna que apresente muitos zeros. Professor, quem escolhe sou eu, quem escolhe é você. Aqui no exemplo, eu já deixei uma escolhida, ó. Eu vou usar esta linha aqui, ó. Professor, poderia ser a segunda linha? Poderia. A terceira, a quarta, para me escolher? Pode. Poderia, ao invés de ser uma linha, poderia ser uma coluna? Poderia, gente. Quem escolhe é você. Então, como é que vai funcionar o determinante dessa matriz? Ele disse para mim que o determinante é você pegar, deixa eu ver se ele está aqui, pronto, está bonitinho aqui. Você vai pegar o elemento da linha, você vai botar aqui, ó. O determinante dessa matriz A, professor, é você pegar o primeiro elemento vezes o cofator desse cara. Quem é o cofator dele? Professor, aquele elemento, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, é o cofator A11. Somar, pega o segundo elemento, professor, multiplica pelo cofator dele. Quem é o cofator dele? É só você ver em que linha, em que coluna ele está. Professor, está na primeira linha e segunda coluna. É o cofator A12. Mais, você vai pegar o próximo elemento, que é menos 3, vezes o cofator dele, que está na primeira linha e terceira coluna. E o último, professor, que vai ser 0 vezes o cofator A14. O resultado desta conta, professor, vai representar o meu determinante pelo teorema de Laplace. Agora, vamos lá. O que é o conselho que eu te dou? Você calcular cada um desses cofatores separadamente. Ou seja, você pega uma folha de rascunho, calcula este cofator, guarda. Pega uma folha de rascunho, calcula este cofator, guarda, porque senão você vai ficar com uma expressão muito grande. Só a título de organização, para você conseguir desenvolver o teorema de Laplace, tá bom? De forma correta. Pega lá na folha de rascunho, calcula o cofator A13, calcula o cofator A14. Depois você volta para cá só para ir substituindo cada um desses cofatores e chegando no respectivo determinante. Você entendeu? Então, vamos lá, professor. Como é que funciona o teorema de Laplace, professor? Como é que funciona o teorema de Laplace, professor? É você escolher uma linha ou uma coluna e pegar cada elemento dessa linha ou dessa coluna que você escolheu e multiplicar pelos respectivos cofatores. Ou seja, você vai pegar 1 vezes o cofator dele, você vai pegar 2 vezes o cofator dele, você vai pegar menos 3 vezes o cofator dele e 0 vezes o cofator dele. Qual é a minha sugestão? Você calcular separadamente, numa folha de rascunho, cada um desses cofatores. Sabe por quê? Porque se você decidir calcular o cofator numa mesma expressão, haja folha. Sabe por quê? Olha como é que vai ficar a tua conta. Olha só, professor. Vou pegar aqui pela cor. Quem é o A11? Professor, o A11 seria isso aqui, professor. O A11 seria isso aqui. Quem é, professor, o A12 aqui, professor? O A12, professor, é isso aqui, ó. Que é o cofator.
Quem é, professor? O A13 aqui. Professor, o A13 é isso aqui, ó. O A14 não vai precisar você calcular. Por quê, professor? Porque ele está multiplicado com zero. Todo número multiplicado por zero é zero. Então, não se faz necessário o cálculo do cofator do A14, do elemento zero. Aí você entende por que eu pedi que, sempre que possível, vocês procurassem escolher uma linha, professor, que tivesse a maior quantidade de zeros possíveis, porque nesse caso, se o elemento que você escolher for zero, não vai haver a necessidade do cálculo do cofator dele, porque eu já sei que vai dar obrigatoriamente zero. Professor, entendi mais ou menos. Agora o problema é que eu não recordo como calcular o cofator. Como que eu vou fazer? Olha só, professor, ali você fez menos 1 ao quadrado, que é o cálculo do cofator, vezes o determinante daquela matriz resultante lá, professor. Ó, aqui deu 37. O resultado daquele primeiro cofator, o resultado do segundo cofator, o resultado do terceiro cofator, professor. Fiz a conta, olha só quanto foi que deu o determinante da matriz. Exatamente 43. Entendeu mais ou menos? Eu vou fazer passo a passo com vocês. Professor, mas é grande mesmo a conta? É grande, gente. Então, entenda que quando eu estou trabalhando com matrizes, não é que o conteúdo seja difícil. Os cálculos é que são extensos, são grandes. Então, para a gente conseguir trabalhar corretamente, professor, eu te aconselho a fazer, professor, esses cálculos devagar, professor, para não errar. Então, vamos lá, professor. A linha que nós escolhemos para apresentar, para aplicar o teorema de Laplace, foi essa aqui. Onde nós vamos pegar cada um dos elementos e multiplicar pelo respectivo cofator. Como é que vai funcionar isso? Vou pegar o primeiro elemento, professor. Vai ser 1 vezes o cofator deste cara, professor. Eu prefiro fazer separado. Vamos calcular o cofator. Como é que é a fórmula do cofator? A elevado a ij é menos 1 elevado a i mais j vezes o determinante resultante da matriz, onde não entra a primeira linha, não entra a primeira coluna. Ou seja, professor, vou botar aqui. Vezes o determinante de que matriz, professor? Quem são os elementos dessa matriz? A matriz resultante aqui, você pode até, vou colocar escrito mesmo para facilitar. São todos os elementos. Só não entra primeira linha e primeira coluna. Professor, olha só. Você vai calcular o A11? Vou colocar logo, porque senão vai ficar muito trabalho aqui. Você tem o seu A11 é igual a menos 1, que já é da fórmula, elevado a 1 mais 1, professor, vezes a matriz resultante. Que matriz resultante é essa que eu estou colocando para vocês? Opa, Marivânia, bom dia, querida, seja bem-vinda, fique à vontade para participar. Eu estou calculando aqui esse cofator, tá bom, Marivânia? Como é que a gente faz para calcular o cofator? Estava na aula passada, vocês que estão conectados? Eu vou pegar menos 1 elevado a i mais j. E quem que vai ficar aqui dentro da matriz, professor? É só o senhor tirar a primeira linha e a primeira coluna, professor. Não entra esses elementos, ó. Não é A11? 11, esse 1 é primeira linha e primeira coluna. Então, quem que sobra para a tua matriz? Vai sobrar o menos 2, o 1, o 5, o 1, o menos 1, o 2, o 0, o 4 e o 1. Pronto. O cálculo que eu estou colocando para vocês aqui vai representar aquele meu A11, o meu cofator A11.
Professor, como a matriz resultante é uma matriz de ordem 3, eu vou repetir as duas primeiras colunas aqui, professor. Vou calcular o determinante dessa matriz. Quanto é que vai dar o determinante dessa matriz aqui? Deixa eu colocar ela aqui separadinha só para a gente trabalhar com ela. Menos 2, 1, 5, 1, menos 1, 2, 0, 4, 1. Deixa eu repetir as duas primeiras colunas. Menos 2, 1, 0, 1, menos 1, 4. Vamos ao cálculo do determinante. Multiplica a diagonal principal. Está aqui. Vai dar quanto, professor? Menos 2 vezes menos 1 vezes 1. Vai dar 2 positivo, professor. 2 positivo. Vamos continuar. Multiplica a paralela aqui, professor. 1 vezes 2 vezes 0 vai dar 0. Multiplica a próxima paralela aqui. 5 vezes 1 vezes 4 vai dar 20. Fiz a diagonal principal e as paralelas. Menos, abre parêntese. Vamos para a diagonal secundária agora. 5 vezes menos 1 vezes 0 vai dar 0. Menos 2 vezes 2 vezes 4 vai dar exatamente menos 16. E 1 vezes 1 vezes 1 vai dar quanto aqui? Vai dar 1, professor. Quanto é que vai dar o nosso determinante aqui? Professor, o determinante dessa matriz vai ser 22 menos 15, professor. O determinante dessa matriz é 22 mais 15. O determinante dessa matriz vai ser 37. Pronto, professor. O determinante dessa matriz é 37. Então, vai ficar o nosso A11 é igual a menos 1 elevado a 2 vezes o determinante dessa matriz que deu 37. Quanto é que vai dar a nossa conta aqui? Menos 1 ao quadrado é 1 vezes 37, que vai dar... Pronto, professor. Eu acabei de achar aqui, professor, o valor do meu A11. Tá aqui, professor. Então, isso aqui vai dar 1 vezes o valor do A11, que é 37, que dá exatamente 37. Guarda este resultado. O que que eu vou fazer agora? Professor, o senhor vai fazer a conta do segundo elemento aqui, ó. Você não já fez o do primeiro? Você vai fazer esse aqui agora. Você vai fazer 2 vezes o A12, que é o cofator do cara aqui. Quanto é que vai dar o cofator dele? Aqui está a primeira linha. Esse cara está na primeira linha e na primeira coluna, para mim entender quem que vai ser a matriz resultante. Então, vamos lá, professor, calcular o A12 lá. O meu cofator A12 é menos 1 elevado a 1 mais 2, que é só somar o I e o J, vezes o determinante da matriz resultante. Quem é que vai estar dentro da matriz? Todos os elementos que não estão nem na primeira linha, nem na segunda coluna. Então, vai ficar 3, 0, menos 3. Vai ficar 1, menos 1, 4. Vai ficar 5, 2 e 1. Está aqui a minha matriz resultante. O resultado dessa conta é o cofator A12, é o cofator do elemento 2. Vamos lá, calcular o determinante dessa matriz, professor. Repete ela lá. 3, 1, 5, 0, menos 1, 2, menos 3, 4 e 1.
Aplicando sarros, repete as duas primeiras colunas e façamos a nossa conta, professor. O determinante dessa matriz vai ser igual. Diagonal principal, você vai ver que é sempre igual. É grande, mas a forma que você tem para fazer é sempre a mesma. A matriz resultante, só para você lembrar, isso mesmo, Maridalva. A leitura é importante aqui para lembrar. Tem que lembrar também lá do que a gente já falou de cofator. Se essa for a sua primeira aula, você pode estar um pouquinho perdido, porque você pode estar sem entender o que é um cofator. Então, o cofator tem uma relação, tem uma fórmulazinha, tem regras que a gente vai obedecer. E se você observar direitinho, eu vou já calcular o cofator do menos 3 e o procedimento é sempre o mesmo. A gente pega lá A, I, J, é menos 1 elevado a I mais J, vezes o determinante da matriz resultante. Peguei lá 3, agora vou calcular o determinante. 3 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 3. 1 vezes 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. 5 vezes 0 vezes 4 dá 0. Bota menos, abre parêntese, agora nós vamos para a diagonal secundária. Vai ficar 5 vezes menos 1 vezes menos 3. Professor, dá exatamente 15 positivo. A paralela dela, 3 vezes 2 vezes 4. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. E a última multiplicação, 1 vezes 0 vezes 1, que dá 0. Quanto é que vai dar o determinante? O determinante vai dar menos 9, menos 39. Não é isso? O determinante da nossa matriz vai dar menos 48, professor. Então, vamos calcular aqui o cofator. O cofator A12 é menos 1 elevado a 3 vezes o determinante da matriz que eu acabei de calcular, que deu menos 48. Quanto é que vai dar? Menos 1 elevado a 3 é menos 1, vezes o menos 48 vai dar exatamente 48 positivo. Achei o cofator. Agora vamos lá em cima, professor, aqui, ó. Vai ser 2 vezes o A12, que eu acabei de encontrar, que é 48, que vai dar, ó, 96. Eu já calculei, professor, já para o elemento 1, para o elemento 2, vou agora para o elemento 3, professor, negativo aqui agora, ó. Vou calcular aqui, vai ser menos 3 vezes o cofator do A13. Você está vendo que eu estou fazendo a mesma coisa em todos? Agora, quem que vai ser a matriz resultante? Quem vão ser os elementos da matriz resultante? Professor, os elementos da matriz que o senhor monta são todos os elementos que não estão nem na primeira linha, nem na terceira coluna. Ou seja, eu vou pegar todos aqueles que eu não dei o destaque em amarelo lá, ó. Então, como é que vai fazer aqui? Professor, o senhor vai fazer o cálculo do cofator A13, que é menos 1 elevado a 1 mais 3, que é só somar esses dois numerozinhos, vezes a matriz resultante. Quem que vai estar dentro dessa matriz? Vai ficar o 3, o 0, o menos 3, vai ficar o menos 2, o 1 e o 0, e por último o 5, o 2 e o 1. Está aqui a minha matriz resultante para o cálculo do meu cofator. Vamos calcular lá o determinante da matriz. Professor, ficou 3, 0, menos 3, menos 2, 1, 0, 5, 2, 1. Pelos sarros, repete as duas colunas, 3, 0, menos 3, menos 2, 1,
e 0. Comecemos o cálculo. O determinante dessa matriz multiplica a diagonal principal. 3 vezes 1 vezes 3 dá 3. A paralela dela, menos 2 vezes 2 vezes menos 3, vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12 positivo por conta do jogo de sinal. A próxima paralela, 5 vezes 0 vezes 0 vai dar 0. Menos, abre parêntese. Professor, vamos para a diagonal secundária. 5 vezes 1 vezes menos 3 vai dar menos 15. 3 vezes 2 vezes 0 dá 0. Menos 2 vezes 0 vezes 1 dá 0 novamente. O determinante da nossa matriz vai dar 15 mais 15. O determinante da matriz vai dar exatamente 30. Então, vamos calcular agora o cofator. O nosso A13 aqui vai ser menos 1 elevado a 4 vezes o determinante dessa matriz que deu 30. Menos 1 elevado a 4 dá 1 positivo, vezes 30. Tá aí, professor, o cofator desse elemento deu 30. Então, vai ficar menos 3 vezes 30, que vai dar menos 90. Professor, vai precisar a gente calcular o cofator do zero? Não, professor, não vai precisar você calcular o cofator desse zero aqui, professor. Por quê? Porque nós teríamos 0 vezes o A14. Por mais que o resultado aqui, professor, seja pequeno ou grande, você vai estar multiplicando por 0. Então, o resultado aqui vai dar exatamente 0. Como você já tem, professor, o cálculo de cada um deles, o determinante da nossa matriz A, é só você pegar aqueles resultados que eu calculei em separado. Quanto foi que deu o primeiro resultado aqui, professor? 37, professor. Quanto foi que deu o outro resultado? 96. O outro, professor? Menos 90. Então, vai ficar 37 mais 96 menos 90 mais 0. Determinante da tua matriz, 37 com 96 ali já vai dar 6. 43, professor, é o resultado do determinante daquela matriz utilizando-se do teorema de Laplace. Professor, diga uma coisa, não é nem vai pedir para me fazer uma conta tão grande quanto esta? Não, gente. Mas a gente tem que apresentar o conteúdo para vocês, tá bom? Professor, vamos para mais. Aqui foi só para a gente recordar o teorema de Laplace. Só que a matriz que eu coloquei lá para vocês foi uma matriz de ordem 4. Então, quanto maior é a ordem da matriz, maior é o cálculo caso nós estejamos encontrando esse determinante pelo Laplace. Já para esses dois exemplos que vocês estão visualizando aí, o teorema de Laplace ele vai ser mais tranquilo. Por quê, professor? Porque nesse caso nós temos uma matriz de ordem 3. Significa dizer que a matriz resultante, lá quando nós formos calcular, professor, o cofator, ela vai ser uma matriz de ordem 2 e vai dar para a gente fazer super rápido de cabeça. Vamos lá, professor. Como é que a gente calcula o determinante dessas matrizes? Eu faria sarros, porque elas são de ordem 3. Mas como é para a gente treinar o teorema de Laplace, a gente tem que começar fazendo o quê? Escolhendo uma linha. Se você fosse escolher uma linha ou uma coluna, uma fila, na realidade, eu peço que você escolha aquela que tem a maior quantidade de zeros. Professor, pode ser linha ou pode ser coluna? Pode ser linha, pode ser coluna. Na letra A, eu vou escolher essa aqui, ó, gente.
Eu vou escolher essa aqui, ó. Na letra B, eu vou escolher essa aqui, ó. Então, como é que seria o cálculo do determinante para cada uma delas? Professor, o determinante aqui seria você pegar o 4 vezes o cofator dele. Quem é o cofator dele? É o A. É só tu ver em que posição ele está. Ele está, professor, na terceira linha e na primeira coluna. Mais o 0 vezes o cofator dele, que está na terceira linha e segunda coluna, mais, ó, só é pegar o elemento vezes o cofator dele, mais o elemento vezes o cofator, terceira linha, terceira coluna. O que é a orientação? Que você calcule isso, isso e isso separadamente. Aqui nessa outra, professor, vai ser 0 vezes o cofator dele, que é primeira linha, primeira coluna, mais 2 vezes o cofator do 2, que é, professor, ele está na primeira linha, segunda coluna, mais o 1, professor, que está na primeira linha e terceira coluna. Novamente, como é que você vai proceder? Você vai calcular o cofator separadamente. Então, vamos fazer? Letra A, professor. O senhor pegou a terceira linha, não é isso? Vamos lá começar. Aqui, professor, do elemento 4. Você vai pegar 4 vezes o cofator dele. Vou calcular aqui, professor, o cofator do A31. Não é isso a posição dele? Terceira linha, primeira coluna. Professor, vai ficar menos 1 elevado ao I mais J, no caso o 3 mais 1, vezes o determinante da matriz resultante. Quem que vai ser a matriz? Gente, os elementos da matriz são sempre os elementos que não estão nem na terceira linha e nem na primeira coluna. Então, ó, não pode estar nem na terceira linha, nem na primeira coluna. Então, quem que vai ficar dentro da tua matriz? Vai ficar o 3, o 5, o menos 1 e o menos 2. Para esse tipo de matriz, é simples, professor, o cálculo do determinante, quando é uma matriz de ordem 2. Como é que a gente acha o determinante de uma matriz de ordem 2? Cara, é só fazer uma multiplicação cruzada, gente. Você multiplica esse vezes esse. Dá quanto? Professor, aqui dá menos 6. E o senhor multiplica esse vezes esse, professor. Que dá 5 vezes menos 1, dá menos 5. O que você faz com esses resultados? O determinante dessa matriz é você pegar o menos 6, menos, abre parêntese e coloca o outro resultado. Ou seja, você vai pegar primeiro o amarelinho, que é o da diagonal principal, menos o resultado da diagonal secundária. Sempre é assim. Você pega a principal menos o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Professor, deu exatamente, vou até apagar aqui, já está com a corzinha mesmo. Você entendeu aí a multiplicação? Professor, então, o meu A31 vai ser igual o menos 1 elevado a 4 vezes o determinante desta matriz, que dá menos 6 mais 5. O determinante dessa matriz dá menos 1. Menos 1 elevado a 4 dá 1, que eu multiplico por menos 1. Está aqui o cofator, professor. O cofator do 4 é menos 1. O cofator do 4, do elemento 4, é menos 1. Você entendeu?
Isso, Marivânia, tá pegando a manha, né? Professor, então eu vou agora calcular o cofator daquele zero, mas será que vai precisar eu calcular o cofator daquele zero, professor? Professor, não vai precisar você calcular o cofator do zero. Por quê, professor? Porque na minha situação, aqui, se você for fazer, né, nem precisa na realidade, porque você vai multiplicar o elemento por zero. Seria o nosso A32, porque ele está na terceira linha e segunda coluna. Ia ser menos 1 elevado a 3 mais 2 vezes o determinante da matriz resultante. Eu estou calculando aqui, mas não precisava. Quando o elemento for zero, não precisa calcular o cofator dele. Por quê? Porque vai ficar 0 vezes o cofator. Então, independente do resultado que você for encontrar, quando você multiplicar com zero, vai dar zero. Mas, só para entender, quem são os elementos que vão entrar na matriz, professor? Lembra que se você está calculando o cofator de A32, a matriz que você vai obter é aquela onde não entra os elementos da terceira coluna, da terceira linha e da segunda coluna. Então, vai ficar 1, 0, 5 e menos 2. Lembrando, se você está calculando o cofator de um elemento que vale 0, não precisa. Por quê, professor? Se for 0, não precisava, mas eu estou calculando só para mostrar para vocês. Professor, está aqui o determinante, 1, 5, 0, menos 2. Como é que vai ser o determinante dessa matriz? Você pega a diagonal principal, 1 vezes menos 2 dá menos 2 menos abre parêntese. Diagonal secundária, 5 vezes 0 dá 0. O determinante dessa matriz vai dar exatamente menos 2. Então, o cofator dele aqui vai ser menos 1 elevado a 5, multiplicado pelo determinante desta matriz, que deu menos 2. O A32 vai ser menos 1 elevado a 5, que dá menos 1, vezes o menos 2, jogo de sinal, vai dar... Está aqui o cofator do zero. Está aqui o cofator do zero. Está faltando o cofator do 1, professor. Está faltando agora só o cofator do 1. Cofator do 1. Em que posição está 1? Professor, 1, ele está na terceira linha e na terceira coluna. Então, vai ficar menos 1 elevado a 3 mais 3 vezes a matriz. Quem é a matriz, professor? Quem são os elementos da matriz que eu vou ter que montar? Professor, são os elementos que não estão nem na terceira linha, né, 3, 3, nem na terceira coluna. Não pode ser esses de amarelo. Então, quem que vai estar dentro da matriz? 1, 3, 0, menos 1. Nós estamos aqui aprendendo o teorema de Laplace. Professor, calcula lá o determinante da matriz. 1, 3, 0, menos 1. O determinante dessa matriz vai ser diagonal principal, 1 vezes menos 1 dá menos 1, menos abre parêntese, diagonal secundária, 3 vezes 0, vai dar exatamente 0. O determinante dessa matriz deu menos 1. Então, vai ficar, professor, o A33 é igual a menos 1 elevado a 6 vezes o determinante dessa matriz, que deu menos 1. Menos 1 elevado a 6 é 1 positivo, porque o expoente é par,
que eu vou multiplicar por menos 1. Está aqui, professor, o cofator do elemento 1. Agora, como é que eu faço para achar o determinante, professor? O determinante daquela matriz toda lá é você pegar o primeiro elemento vezes o cofator dele, mais o segundo elemento vezes o cofator dele, mais o terceiro elemento vezes o cofator dele. O que foi que nós acabamos de calcular de cada um deles? O cofator. Então, vai ficar 4 vezes. Quem é o A31 que nós calculamos agora há pouco? O A31, professor, deu menos 1. Mais 0 vezes. Quem é o A32 que eu calculei aqui? Professor, o A32 deu 2 positivo, professor. Só que nem precisava você ter feito, você entendeu? Porque vai ficar 0 vezes o resultado. Mais 1 vezes o A33. Cadê o A33? Está aqui, professor. Que também deu menos 1. Então, o nosso determinante vai dar menos 4, mais 0, menos 1. O determinante vai dar menos 5, professor. O determinante daquela matriz dá menos 5. Mas eu acho que você percebeu, que era mais fácil nós termos feito essa questão pelos sarros. Dava bem menos trabalho. Por que eu preciso entender de cofator, professor? Porque eu vou precisar em um outro processo e já, eu acho que a próxima aula eu já vou trazer para vocês um método de Cramer, porque o método de Cramer ele nos ajuda a resolver sistemas de equações do primeiro grau com 2 ou mais variáveis. Isso, o A33 menos 1 vezes... sim, menos 1 elevado a 3 mais 3. Isso mesmo, Marivânia. É grande, é. É cheio de conta? É, professor. Então, aqui, gente, é um pouquinho chato, não vou mentir para vocês, fazer esse monte de conta aqui e quase sempre a gente não vai ter uma aplicação prática, bem palpável. Isso aqui é o que nós chamamos de conteúdo bem técnico mesmo. Mas volta e meia, em uma questão ou outra, se a pessoa perguntar, tu sabe o que é o teorema de Laplace? Eu lembro, mas dá um pouquinho de trabalho. Eu vou para a letra B. Você vai ver que é do mesmo jeitinho. Qual foi a linha que nós escolhemos? Foi a primeira, professor. Essa aqui nós escolhemos a primeira. Então, nós vamos ter que calcular o cofator do 0, o cofator do 2, o cofator do 1. Lembra que para o 0 não vai precisar calcular o cofator? Ah, professor, então o determinante dessa matriz vai ser 2 vezes o cofator dele, que é o A12, mais o 1 vezes o cofator dele, que é o A13. É só isso. Se você quiser botar 0 vezes o cofator A11, você pode botar, mas não precisa, porque vai dar 0. Então, aqui, o meu trabalho é achar o cofator A12, achar o cofator A13 e fazer a minha conta. Só isso. Aí você pega uma folhinha à parte, uma folha de rascunho. Você vai calcular separadamente. Quem é o cofator A12? É menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes a matriz. Professor, quem é a matriz do A12? Do cofator A12? Seriam os elementos que não estão nem na primeira linha, nem na segunda coluna. Né? 1, 2. Então, eu não uso os elementos que estão nem na primeira linha, nem na segunda coluna. Então, quem que vai ficar dentro da minha matriz? O menos 1, o 5, o 3 e o 1. Esses elementos vão ficar dentro da minha matriz. Aí você ia calcular quanto é que dá o determinante. Professor, estou calculando esse aqui. Ali é menos 1, 5, 3 e 1. Professor, é só fazer aquelas multiplicações lá, né? Esse vezes esse
vai dar exatamente menos 1, menos abre parêntese, esse vezes esse, que vai dar 15. Vai ficar que o nosso determinante é menos 1, menos 15. Nosso determinante é menos 16. Então, professor, vai ficar A, 12, vai ser menos 1 elevado a 3, vezes o determinante desta matriz que eu acabei de encontrar, que é menos 16. Depois que você pega a manha, você já vai conseguindo fazer mais rápido. O cofator vai ser menos 1 elevado a 3, que dá menos 1, vezes o menos 16, que era o meu determinante. Fazendo o jogo de sinal, menos 1 vezes menos 16, vai dar 16 positivo. Acabamos de encontrar, professor, o A12. Acabamos de encontrar o A12. Eu vou fazer a mesma coisa para o A13. Vou fazer a mesma coisa o A13, professor. Vou calcular aqui, ó, para esse cara aqui, não é isso? Professor, aqui o cofator do A13 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 3. Eu acho que eu botei, lá era 12, não era não? Ah, isso mesmo, tá certo. O mais 3 vezes o determinante. Quem são os elementos do determinante, professor? Só não pode ser os elementos da primeira linha, nem da terceira coluna. Não pode ser nem os elementos da primeira linha, nem os elementos da terceira coluna. Então, quem que vai ficar dentro da matriz? Menos 1, 5, menos 2, 4. Se eu calcular o determinante desta matriz aí, se você calcular, vai ser menos 1 elevado a 4 vezes o determinante dela aqui. O determinante dela vai ser menos 4 menos 10. Menos 10. O determinante desta matriz é menos 4 mais 10. O determinante desta matriz vai dar 6 positivo. O A13 vai ser menos 1 elevado a 4, que dá 1 positivo, vezes 6, dá exatamente 6. Que é que eu acabei de encontrar. Professor, o senhor acabou de encontrar o A13. O cofator daquele elemento 1. Agora já tem como eu calcular o meu determinante. O determinante dessa matriz, deixa eu botar aqui a canetinha, botei foi marca-texto. O determinante dessa matriz é o elemento 0 vezes o cofator dele, mais o elemento 2 vezes o cofator dele, mais o elemento 1 lá, vezes o cofator dele. Então, o determinante vai ser igual. Cara, eu não calculei o A11 porque eu sei que dá 0. Mas 2 vezes. Quanto foi que deu o cofator do segundo elemento? Professor, cofator do segundo elemento, tá aqui, professor, deu exatamente 16 positivo, professor. Mais 1 vezes o cofator do A13, que deu 6. Vai ficar 0. 2 vezes 16, 32. 1 vezes 6 dá 6. O determinante dessa matriz que vocês estão visualizando é exatamente 38. Pegou? Deu certo, não deu? Professor, tem mais questão? Tem sim, gente. Olha só, aqui a letra B, aqui.
Será? Professor, isso aqui é grande. Calma, calma. Observa que aqui nós temos uma matriz de ordem 4. Aqui sarros não seria interessante. Escolhe aquela linha que tem a maior quantidade de zeros. Eu pegaria essa linha bem aqui, gente, ó. Eu pegaria essa linha aqui, ó. Por quê, professor? Porque ela tem um monte de zero, professor. O elemento que tem zero lá, professor, eu não preciso calcular o cofator dele. Então, olha onde é que o Laplace é interessante. Para esse tipo de matriz, porque aqui nós íamos pegar zero vezes o cofator dele. Ali ele está, professor, na terceira linha e primeira coluna. Aí ia ficar mais zero vezes o cofator dele, terceira linha, segunda coluna, mais 4 vezes o cofator dele, que é terceira linha, terceira coluna, mais 0 vezes o cofator dele, que é terceira linha e quarta coluna. Por que que eu não vou fazer conta? Presta atenção, gente. Aqui eu não preciso calcular isso aqui, porque está multiplicado por zero, já vai dar zero. Eu não vou precisar calcular este cofator, porque está multiplicado por zero, vai dar zero. O que eu vou precisar calcular mesmo é esse aqui. Esse eu vou precisar calcular. Vai ficar 4 vezes o A, 33, mas, novamente, não vai precisar calcular porque está sendo multiplicado por zero. Então, eu posso dizer que o determinante dessa matriz é só 4 vezes o seu cofator. Então, eu só vou ter que fazer um cofator. Eu vou ter que fazer apenas um cofator, que é o A33. Então, eu vou calcular o cofator apenas desse cara aqui, professor? Ele está na terceira linha e na terceira coluna. Quanto é que vai dar o A33 aí, professor, para a gente calcular? Estou calculando o cofator desse cara aqui. O A33 vai ser igual a menos 1 elevado a 3 mais 3 vezes o determinante da matriz resultante. Quem é a matriz resultante? São os elementos que não estão nem na terceira linha, nem na terceira coluna. Ou seja, vai ter aqui o 3, o 5, o menos 1. Vai ter o 4, o 0, o 0. Vai ter o 1, o menos 2 e o 3. Pronto. Então, aqui, o nosso cofator vai ser menos 1 elevado a 6 vezes o determinante dessa matriz, que aí você tem que calcular. 3, 4, 1, 5, 0, menos 2, menos 1, 0, 3. Repete as duas colunas. 3, 5, menos 1, 4, 0, 0. Começa multiplicando a diagonal principal. O professor vai dar 0. A paralela dela, 4 vezes menos 2 vezes menos 1 vai dar 8. A outra aqui, professor, vai dar 0. Menos. Eu fiz aqui a diagonal principal. Agora a gente vai para a diagonal secundária. 1 vezes 0 vezes menos 1 dá 0. 3 vezes menos 2 vezes 0 dá 0. E 4 vezes 5 vezes 3, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3 vai dar 60. Aqui seria o produto dos elementos da secundária e suas paralelas. Resolvendo, vai dar 8 menos 60. O professor vai dar menos 52, professor. Está aqui o determinante da matriz. Vou botar aqui, ó. Menos 52.
quanto é que vai dar? Menos 1 elevado a 6 é 1 positivo. Para multiplicar com menos 52, vai dar menos 52. Tá, professor, diga só uma coisa. O senhor acabou de achar o cofator, não é isso? Na nossa questão, está aqui, professor, o determinante vai ser 4 vezes o cofator, que é menos 52, vai dar 208, o determinante dessa matriz. É grande a conta? É. Agora, só para tranquilizar, eu queria apresentar o processo. Se em algum dia a pessoa chegar a perguntar para você, você sabe fazer o teorema de Laplace? Possivelmente você pode até não lembrar de um detalhe ou outro, mas à medida que você for escrevendo, você vai, é aquele que tem que fazer o determinante. Então, grande vai ser. Você faz devagarzinho o cálculo, que você tem com certeza como chegar no cálculo desse determinante a partir deste processo. Na próxima oficina, a gente já vai trazer um outro método para o cálculo do determinante. A gente já apresentou 2 para vocês. Nós já apresentamos o método de Sarros, que ele é ideal para matrizes de 3 linhas e 3 colunas, ou seja, para matrizes quadradas de ordem 3, e vocês visualizaram agora o Laplace, que eu posso estar utilizando o Laplace para qualquer matriz de ordem 2 ou mais, de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4. Dá trabalho? Dá. Próxima aula, outro processo, e você vai chegar num ponto que você vai olhar para a matriz e vai dizer, não, essa aqui é melhor o Sarros, essa aqui é melhor o Laplace, essa aqui é melhor o Cramer, essa aqui é melhor o Jacobi. Cada matriz é melhor um processo em detrimento a outro. Então, eu aprendo todos para saber qual deles vai ser o melhor para cada uma das matrizes. Fechou? Marivânia, obrigado pela participação. Desejo para você uma ótima manhã, um ótimo restante de dia. E para todos que já estão conectados, o meu bom dia. Fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.